Amém, irmãos? Boa noite. Queremos agradecer aos irmãos, também e ao Senhor por mais uma reunião, por mais um final de semana. Essa aqui é a última semana do Alimento Diário. Estamos aí fechando essa série aí com o nosso de mensagem do irmão Miguel. E queremos fechar com chave de ouro, fazendo com que os irmãos eles tenham desfrute, toquem realmente no Espírito, nesse encargo que o irmão tentou nos passar, de quão é importante nós usarmos o nosso Espírito e que o Senhor nos dê uma visão, ó Senhor Jesus. Então, queremos aqui também, desde já, agradecer a presença dos irmãos que estão entrando agora, aqueles de outras localidades, Carnaubais, que nos acompanha, Bitaré também que está nos acompanhando, os irmãos de Angicos e Panguaçu. Sejam todos bem-vindos, que possamos realmente juntos aqui, como uma expressão do corpo de Cristo, nós desfrutarmos do Senhor, da sua palavra profética, e que o Senhor realmente possa nos abençoar. Agora, o nosso irmão ainda tem um aviso para dar a vocês. Amém. Então, irmãos, boa noite, sejam bem-vindos. Sintam-se à vontade na nossa reunião. E ativem o sininho, para ver as nossas notificações, as mensagens que estão sendo colocadas e também nossas mensagens ao vivo. E também compartilha com os irmãos nos grupos. E outra coisa importante sobre o uso da máscara, lavar sempre bem as mãos. Se for sair, leve seu álcool, use a máscara. Amém. E vamos desfrutar agora, Matheus? Amém, isso aí. Antes de começar a nossa reunião, nós sempre abrimos com oração, E hoje não vai ser diferente. Queremos orar pelos irmãos, pelas necessidades que os irmãos venham a ter, também por esse momento que nós vivemos, que não deve ser o nosso foco realmente, Já vai fazer 3 meses completo desse isolamento que nós estamos, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Nós só temos realmente a orar ao Senhor e agradecer, porque tudo é segundo a sua vontade. Também para que o Senhor realmente abra nosso coração, porque apesar de tudo isso que estamos vivendo, a palavra ela não pode parar. Os encargos do Senhor não podem parar. Então a gente precisa estar com o nosso coração ainda cada vez mais aberto e apegado ao Senhor. E é por isso que precisamos nos apegar à palavra da oração. Então, oração nunca é demais, Amém, Senhor Jesus. Amém. Senhor, essa noite pedimos a Tua bênção, Senhor. Realmente nos guarda, Senhor, nesses momentos ainda de isolamento. Senhor, guarda nosso coração. Senhor, de desviar dos Teus caminhos. Senhor, de cair no engano do inimigo. Ó, Senhor, nós não lhe ignoramos os Seus desígnios. Nós conhecemos os planos do inimigo. Por isso, Senhor, que nós também conhecemos os Teus planos e podemos confiar que o Senhor já venceu e Cristo é aquele que vai em triunfo. Ó Senhor Jesus, realmente seja com a saúde dos irmãos, com os empregos dos irmãos. Senhor, guarda-nos, guarda a nossa casa, a nossa família. Ó Senhor Jesus, que abre o nosso coração para essa palavra de hoje à noite, Senhor. Amém. Então, irmãos, aqui queremos abrir nosso primeiro louvor, o hino C26, perdão. O hino C26, ele só uma lembrança para os irmãos, se possível, irmãos, esteja sempre acompanhando no seminário. A gente encoraja os irmãos a estar acompanhando os hinos como se fosse na reunião presencial, para que a gente não perca esse hábito e quando nós lemos e vemos ali a letra, com certeza nós desfrutamos muito mais do que só ouvindo, Então aproveite aí no seu aplicativo ou no internet que você tem de papel mesmo, que acompanha nossos hinos, A gente sempre vai dizer o número, vai ter também os hinos, o número dos hinos na descrição do vídeo. Então vocês sempre estejam acompanhando, para que o desfrute ele possa ser realmente de maneira plena, Então nosso primeiro hino é o C26, que ele fala: dia após dia te amo mais, e hoje amo a ti, Senhor, bem mais. Na palavra também dessa semana falou sobre o amor do Senhor, que nós precisamos amar o Senhor para saber se a maneira que estamos servindo é a maneira adequada. Esse deve ser o nosso anelo. E ninguém nos obriga a servir ao Senhor, a buscar o Senhor. Nós o fazemos porque nós o amamos e somos levados por essa correnteza. Amém. Oh, Senhor Jesus, aleluia. Amém. Eu te amo cada dia mais, hoje mesmo eu te amo mais, não consigo mais viver sem ti.
satisfação só me restou. Nessa infinda busca interior, por ti sempre foi o meu clamor. Era cego a tudo procurar, até a viva fonte encontrar. Dia após dia, te amo mais, e hoje amo a ti, Senhor, bem mais. Ó Senhor, viesse a mim então, com docíssima satisfação. Qual Espírito és todo em mim, borbulhando em meu espírito, enfim. Graças, pois habitas hoje em mim e te expandes dia a dia, assim. Faz morada em meu coração, qual tesouro me satura então. Dia após dia, te amo mais, e hoje amo a ti, Senhor, bem mais. Eu te amo cada dia mais, hoje mesmo eu te amo mais. Não consigo mais viver sem ti, eu de fato nunca consegui. Quantos anos vaguei sem ti, mas Senhor me resgataste aqui. Oh, me lembro quão vazio andei, só e angustiado eu chorei. Dia após dia, te amo mais, e hoje amo a ti, Senhor, bem mais. Ó, que sede interior provei, e satisfação em vão busquei. Nada que tentei provar durou, insatisfação só me restou. Nessa infinda busca interior, por ti sempre foi o meu clamor. Era cego a tudo procurar, até a viva fonte encontrar. Dia após dia, te amo mais, e hoje amo a ti, Senhor, bem mais. Ó Senhor, viesse a mim então, com docíssima satisfação. Qual Espírito és todo em mim, borbulhando em meu espírito, enfim. Graças, pois habitas hoje em mim e te expandes dia a dia, assim. Faz morada em meu coração, qual tesouro me satura então. Dia após dia, te amo mais, e hoje amo a ti,
Jesus, aleluia. Que dia após dia te amo mais, e hoje amo a ti, Senhor, bem mais. Irmãos, aleluia. A cada dia precisamos renovar nosso amor pelo Senhor. Amém. E hoje é mais um dia, é mais uma oportunidade, né? Amém. Senhor Jesus, Amém. Estamos nessa reunião, desfrutando do amor de Deus, né? Tanto tempo a gente procurou esse amor e não encontrava. Amém. Só satisfações ilusórias. Mas aleluia, porque um dia esse amor nos alcançou. Senhor Jesus, e graças, pois habitas hoje em nós. Amém. Irmãos, nessa reunião, o Senhor está habitando aí em você, está habitando aqui em mim. Dia após dia te amo mais, e hoje amo a ti, Senhor, bem mais. Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos, porque o Senhor, Ele é o nosso verdadeiro amor, né? Ele é aquele que preenche tudo em todas as coisas, né? E é aquele que já colocou, né, sob o seu domínio todas as coisas, né? Mas para nós isso ainda não é realidade, porque vivemos limitados ainda no tempo, né? Então, mas no tempo ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser, né? Não se manifestou aquilo, a obra do Senhor ali feita na cruz, ainda para nós ainda não se tornou uma manifestação, mas pode ser uma realidade no nosso viver, por meio da, como eu falei no início, né? Por meio da palavra, da oração e da comunhão que nós cultivamos ali no Espírito. Nosso irmão Miguel nos ajudou a ver dessa maneira, né? Nós podemos viver essa realidade hoje no nosso dia a dia, atingimos essa maturidade e tudo aquilo que o Senhor fez por nós, Ele vai se tornar manifestação no dia da sua volta. Né? E tem um hino que a gente queria desfrutar com os irmãos nesse encargo, que é o hino S103. Fala que o amor de Cristo nos constrange a viver por quem? A viver por Ele. Né? Como eu falei também no início, né? Nenhum de nós aqui foi obrigado por ninguém, nem pelos nossos parentes, nem pelos nossos amigos, a servir ao Senhor, a buscar o Senhor. Mas alguma coisa nos levou a buscar o Senhor. Alguma coisa levou você que está na sua casa a sair, em vez de estar assistindo o Fantástico, um programa de televisão, o Faustão, qualquer outro programa, né? Para poder assistir essa reunião e ganhar mais do Senhor. Quando nós temos reunião aqui presencialmente, os irmãos saíram de suas casas até para vir para a reunião para assistir a palavra do Senhor. Mas ninguém faz isso obrigado. Por que nós fazemos isso? Porque nós somos constrangidos e motivados por alguma coisa. E esse alguma coisa é o amor do Senhor. Mas você pode até pensar que eu não amo tanto ainda o Senhor. Talvez você não ame tanto, mas algo dentro de você já foi gerado. Ali quando você creu, quando você recebeu o Senhor, que ouviu a palavra, algo ali, por pequeno que seja, já foi gerado. E esse é suficiente para nos motivar a buscar e servir ao Senhor. E o que precisamos fazer a partir de hoje é desenvolver essa vida que agora está dentro de nós, né? Fazer com que esse pouco se torne algo pleno, algo elevado, grande e realmente preencha o nosso ser. Sim. O objetivo é que menos de mim saia, menos de Mataus, menos de Éder e mais de Cristo seja acrescentado em nós. Então esse hino ele é muito claro e rico nesse ponto. Senhor Jesus. Consagração é o sangue a base, por tal sangue Cristo já nos comprou. E quer pois vivamos ou mesmo morramos, que sejamos sempre do Salvador. Da consagração o amor é o motivo, nos constrange a Cristo nos entregar. Esse amor é forte, mais forte que a morte, mas de quem o ama por fim será. O amor de Cristo constrange meu ser, morreu por todos a fim de que os que hoje vivem não vivam para si, mas para
coração, no final são as cinzas. Qualquer homem está disposto no altar, como sacrifício que é vivo e santo, desse aroma Deus se agradará. Ó Senhor, meu corpo a ti apresento, vivo e muito santo te agradarei. E novamente vem transformar-me, e ao mundo nunca me mudarei. O amor de Cristo constrange meu ser, morreu por todos a fim de que os que hoje vivem não vivam para si, mas para aquele por quem vale a pena existir. O amor de Cristo constrange meu ser, morreu por todos a fim de que os que hoje vivem não vivam para si, mas para aquele por quem vale a pena existir. Amém. Senhor Jesus. Amém, ó Senhor Jesus. Irmãos, graças a Deus, né, por esse hino, por essa palavra. O amor de Cristo nos constrange a viver. Amém. Irmãos, morreu por todos, a fim de que todos nós possamos viver. Mas não viver de qualquer maneira, não viver para nós mesmos, mas viver para Cristo. Amém. Então, essa palavra ela é muito rica, porque eu toquei nesse ponto do alimento diário da semana todinha. Esse foi o ponto que eu ganhei, né? E realmente o amor de Cristo é que deve me motivar. Amém. Se eu por acaso ainda, quando acordo pela manhã, ainda não escolho ao Senhor, não dou prioridade ao Senhor, é porque esse amor ainda me constrange muito pouco. Mas quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, nosso dia a dia, quando acordamos de manhã, damos essa primazia ao Senhor, invocando o seu nome, buscando a sua palavra, esse amor está aumentando. Ele está se tornando mais forte. Amém. Então, que realmente esse amor possa ser a chave para o nosso serviço ao Senhor. Amém. Nosso serviço ao Senhor precisa ter uma base. Sim. Todo edifício, tudo precisa ter uma base. Da mesma forma, é a obra do Senhor. E a obra do Senhor, irmãos, é uma obra grande. É uma obra grande que nenhum artifício humano pode sustentar a obra do Senhor. Mas a única base que pode sustentar o amor do Senhor, a obra do Senhor, é o amor do Senhor. Amém. E louvado seja o Senhor, porque hoje podemos experimentar esse amor do Senhor. Verdade. Hoje temos acesso, hoje temos o privilégio de ter acesso ao amor de Deus. Amém. Esse amor crescer cada vez mais em nós. Amém. Agora queremos convidar os irmãos, né, para desfrutar esse nosso último hino, nosso último louvor, que é o hino C3. Abre aí no seu inário, já vai desfrutando. Ele é um hino bem curto, mas ele é um hino dos mais antigos, né? Ele é bem conhecido, né? Ele fala: assim voltarão os resgatados do Senhor, a Sião virão cantando, perpétua alegria, a todos coroará. Amém, irmãos? Por Sião, que nós vimos que é a parte forte da igreja. Sim. E queremos fazer parte dessa parte forte da igreja. Aleluia. Queremos fazer parte desses vencedores. Amém. E Sião tipifica os vencedores do filho varão. Sim. Se você quer ser um vencedor e fazer parte do filho varão, dê um amém aí na sua casa agora. Amém. Dê um amém aí para o seu irmão que está do seu lado aí, para os seus familiares. Para que realmente nós, nesses dias finais da volta do Senhor, que o Senhor está perto de voltar, possamos ter clareza de que o Senhor necessita de gerar esse filho varão, de gerar esses vencedores. Amém. E Sião, irmãos, creio eu que somos cada um de nós aqui. Amém. Você que está ouvindo na sua casa, você faz parte de Sião. Amém. Então deseje todos os dias fazer parte dessa fortaleza. Sim. Daqueles que se preocupam com a vontade do Senhor. Amém. E que não amam a sua própria vida. Sim. Amém. É um hino bem desfrutável. Aleluia. Vamos louvar, né? Assim voltarão os resgatados do Senhor, a Sião virão cantando, perpétua alegria, a todos coroará.
resgatados do Senhor. Amém. A Sião virão cantando. Amém. Irmãos, essa noite podemos estar regozijantes, Amém. cantando, porque somos esses resgatados do Senhor. Amém. Senhor Jesus, perpétua alegria Alegria. a todos coroará. Irmãos, essa alegria não é passageira, Amém. mas ela é perpétua, Sim, ela amém. é permanente. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmão, se temos clareza de que fazemos parte desses vencedores, nossa reação não vai ser, meu Deus, mais um dia, pandemia não passa, não sei o quê, mas não, nossa atitude é de alegria dentro do Senhor. É uma perpétua, uma contínua alegria Amém. dentro do Senhor. Sim. Porque nossas raízes não estão aqui nessa terra. Verdade, não só. Apesar de termos as dificuldades, todos nós temos dificuldades, irmãos. Todos nós passamos pelos sofrimentos, mas eu fui constrangido, e ele também foi. Nós desfrutamos do Senhor essa semana, vimos que a nossa raiz, a nossa força, a nossa suficiência, ela deve vir do Senhor. Amém. Porque o Senhor, Ele começou essa boa obra em nós. E Ele vai terminar, irmãos. Amém. Agora queremos orar pelos irmãos mais uma vez. Sim. Para que o Senhor realmente fale pelo profeta. Verdade. Nos ilumine com a sua palavra. Amém. E possamos ir ouvir essa palavra com esse coração. Sim. E que eu não sou qualquer pessoa. Eu não sou qualquer um aí que o Senhor pegou e achou por sorte. Mas eu sou realmente um escolhido ao Senhor. O Senhor escolheu você. E cada um de nós que estamos aqui escolheu a dedo. Diz: eu quero você. E eu escolho você. Eu escolho você. E possamos ouvir essa palavra, honrando e valorizando a escolha que o Senhor fez. Amém. Amém. Senhor Jesus. Senhor, mais uma vez essa noite, Senhor, Amém. abre o nosso coração. Sim. Senhor, para ouvir essa palavra, Sim. mas não ouvir, Senhor, como qualquer pessoa, Sim, Senhor. mas ouvindo como aqueles vencedores. Amém. Que fazem parte de uma fortaleza, Sim, verdade. que fazem parte de Sião. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. possamos, Senhor, ter alegria. Sim, Senhor. Não nos apoiar em nossos sentimentos, Sim, Senhor. não nos apoiar no que achamos, Sim, Senhor. nossa capacidade, Sim, Senhor. mas nos apoiar na força do Senhor, Amém. apoiar na sua graça, Senhor, Amém. que ela é que nos sustenta, Sim, Senhor. que ela é que nos faz prosseguir, Sim, Senhor. que o amor do Senhor é que nos constrange Amém. a buscar o Senhor, Sim. a ir perseverar nessa carreira. Sim. Amém. Amém. Que o Senhor Sim, possa abençoar Senhor. você Amém. essa palavra. Bom desfrute. Amém. Bom desfrute. E não se esquece de se inscrever no canal Igreja em Açu e ativar o sininho. Amém. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Estamos mais uma semana desfrutando do alimento diário, desfrutando da palavra do Senhor. E essa semana nós veremos a mensagem 4. Essa mensagem ela tem por título: Absolvido pela vida, constrangido pelo amor, uma nova criatura. Graças ao Senhor, o Senhor tem falado para nós nesses últimos dias, tem também nos constrangido e tem também nos encorajado a enfrentar as situações que temos vivido, né? Essas situações dentro do contexto humano e também dentro do contexto espiritual. Queremos mais uma vez lembrar os irmãos e aconselhar os irmãos a seguir as orientações sanitárias em todas as cidades, seja em Açu, seja em cidades aqui da região. Temos alguns irmãos de outras localidades que têm nos visto, têm acompanhado as mensagens. Queremos encorajar os irmãos a manter, sempre atentos, serem prudentes com relação às medidas sanitárias. Lavar bem as mãos, cuidar da sua higiene pessoal, usar máscara sempre que estiver em local público, sempre que for sair em alguma necessidade, seja de trabalho, seja uma necessidade de compra. Você usar a sua máscara e também usar o álcool gel, o álcool 70, para que o Senhor também possa ir nos proteger, nós possamos cumprir a lei dos homens, né, que estamos cumprindo decretos estaduais e municipais, e isso também nos faz alguém com um bom testemunho. Então, louvado seja o Senhor, que o Senhor nos abençoe, que a sua palavra nessa noite, ela possa também nos constranger a buscar mais o Senhor e a confiar mais na sua palavra. Aleluia. Inicialmente vamos ler os versículos de referência da mensagem da semana. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 4. Gostaria que todos que estivessem acompanhando essa mensagem, essa palavra, pudessem estar com a Bíblia na mão, pudessem estar também com seus cadernos de anotação,
para que o Senhor possa falar a você, você possa ruminar ao final dessa comunhão, você possa ainda ruminar com aqueles que estão ao seu lado, né? Todos nós estamos em nossas casas e assim nós podemos ruminar entre família. 2 Coríntios capítulo 5, no seu versículo 4, o Senhor nos diz assim: pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Ainda no capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ainda no capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, essa noite o Senhor quer, primeiro, nos absolver com a sua própria vida. Ele quer também nos constranger com o seu amor e nos tornar uma nova criatura. E baseado na palavra que nós temos recebido nesses últimos dias, nesses anos que precedem aqui a este momento, nós temos recebido uma palavra profética, uma palavra de direção, na qual nós devemos nos empenhar em absorver essa palavra e praticar essa palavra em nosso viver. Graças a Deus nós temos os nossos profetas à nossa frente, nosso amado irmão Pedro, irmão Esdras, nosso amado irmão Miguel, também o nosso amado irmão André, que tem conduzido a Igreja de Deus e tem nos falado palavras que edificam individualmente e coletivamente fazem com que a sua obra e a sua igreja avance em direção à vinda do Senhor. Louvado seja o Senhor. Para que nós possamos fazer uma obra, nós precisamos ser alguém habilitado. Um pedreiro, ele precisa ser habilitado para construir uma edificação. Se alguém não é habilitado, ali o que vai acontecer é que essa edificação ela vai à ruína em muito pouco tempo. Então, que nessa noite nós possamos ser constrangidos pelo amor de Deus a sermos habilitados e também a fazermos a obra de Deus de uma forma adequada. Que o Senhor realmente nos abençoe, abra o nosso coração e possamos ouvir o seu falar e aí reagir ao falar de Deus. Aleluia. Aqui em 2 Coríntios, ainda no capítulo 3, no versículo 6, o Senhor já começa dando a nós a condição de edificar a sua obra. Capítulo 3, no versículo 5, nos diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. O primeiro passo, irmãos, é reconhecer que a nossa suficiência ela vem de Deus. Segundo, versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Louvado seja o Senhor, porque o Espírito vivifica. A letra, nesse contexto aqui, irmãos, a letra está relacionada apenas ao conhecimento. Porque se nós formos alguém que busca a Bíblia, alguém que lê a Bíblia de forma constante, que isso é muito bom e devemos ler todos os dias, a todo momento nós devemos estar apegados às Escrituras. Porém, o apego às Escrituras, ele não pode parar no conhecimento, parar apenas no saber. O saber ensoberbece, o amor edifica. Quando nós amamos a palavra de Deus, nós praticamos essa palavra. E quando nós apenas queremos conhecimento para debater, para discutir, para provar para alguém que eu sei mais a Bíblia, eu li mais a Bíblia, então isso vai nos matar. Tá? Então, o versículo 6, Paulo diz que o Senhor ele nos habilitou. E ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança.
Essa nova aliança não é a aliança da letra, mas é a aliança do Espírito. Aleluia! Louvado seja o Senhor. E porque Ele nos habilitou, nós podemos ver que a nossa situação ela pode ou poderia ser de total desprezo pela palavra em si, o desfrute da palavra. Apocalipse capítulo 3 nos traz uma condição da igreja em Laodiceia. E aqui nessa mensagem ela é retratada como uma condição que desagrada ao Senhor. Veja só, o Senhor ele fala para a carta para as igrejas aí em Apocalipse 3. E quando ele chega na carta da igreja em Laodiceia, o Senhor trata da seguinte forma: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha, fiel e verdadeira, princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, que dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Veja só, irmãos, se nós buscamos apenas o conhecimento, buscamos apenas a letra, buscamos apenas o saber da letra, o que vai acontecer? Nós não seremos nem frio nem quente. Alguém vai olhar para nós e vai dizer: ah, fulano é sabedor da Bíblia, mas fulano não pratica a Bíblia. Então você é morno, é meio termo. Os irmãos conhecem bastante essa figura do muro, em que o homem andando sobre o muro e de um lado os filhos de Deus o chamavam e diziam: venha para cá, venha para cá. Do outro lado, os filhos do diabo eram todos tranquilos. E aí perguntou-se: por que vocês não estão chamando assim como os do outro lado o chamam tanto? E aí os filhos do diabo responderam: o muro é nosso. Quando eu e você estamos em cima do muro, nós estamos do lado do inimigo de Deus. Então, o buscar o conhecimento, só para ter o conhecimento, para contender, para falar para as pessoas que você sabe, você está em cima do muro. Você não desfrutou ainda, eu não desfrutei ainda dessa palavra em minha vida. Então, o versículo 17, ele chega ao ápice da soberba. Versículo 17 de Apocalipse 3. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha só que condição, irmãos. Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Essa é a condição de quem se acha conhecedor da Bíblia, de quem se acha muito importante, conhecedor das Escrituras, faz questão de esbanjar isso, de encontrar um irmão em determinada situação e falar assim: versículo tal, tem um versículo aqui para você, e joga esse versículo na cara do irmão, no coração do irmão. E aí o que você faz? Você, ao invés de dar vida através da palavra àquela pessoa, você ou eu podemos jogar morte para aquela pessoa. Então, precisamos estar atentos a isso. Precisamos estar de uma forma muito intrínseca, tendo comunhão com o Senhor e perguntando a todo momento: Senhor, eu estou desfrutando da Tua palavra verdadeiramente? Se não estou, Senhor, que o Senhor possa fazer-me desfrutar. Aleluia. Mas o versículo 18, irmãos, ele é maravilhoso. O Senhor, ele nos expõe, ele mostra para nós, a sua luz brilha para nós vermos a nossa condição, mas ao mesmo tempo o amor de Deus, ele faz com que nós tenhamos ainda uma condição de nos voltarmos a Ele. E o versículo 18, ele fala claramente sobre isso, quando diz assim, o Senhor diz: aconselho-te que de mim, do próprio Deus, aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Aleluia. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez,
e colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. Aqui nós temos 3 condições maravilhosas. Primeiro, aconselho-te que de mim compres é do Senhor. Tá? É comprar ouro refinado do Senhor. Nós sabemos que na Bíblia o ouro representa a natureza divina. A natureza divina refinada. Se nós buscarmos isso, e se nós comprarmos isso do Senhor, sabe o que acontece? Nós vamos ser enriquecidos. Enriquecidos da natureza divina. Qual é o preço que nós devemos pagar? Que preço é esse? É buscar o Senhor. Que preço é esse? É crer na sua palavra. Aleluia. Aleluia pela palavra de Deus. O segundo item é vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Percebam que no versículo 17 ele fala que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Por mais que nós conheçamos as letras, as escrituras, se nós não a praticarmos, é como se nós estivéssemos nu das próprias palavras. Se eu conheço e não pratico, de nada me serve. Nada me serve. Para o Senhor não há nenhuma serventia. E aqui o Senhor fala que as vestiduras brancas que representam os nossos atos de justiça. Se nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus, na sua obra, nossos atos de justiça começam a permear o nosso viver, começam a ser trabalhados em nós, e aí, irmãos, nós começamos a ser transformados. Recebemos a natureza divina, começamos a ser trabalhados e trabalhar as nossas vestes. Aleluia! E colírio para ungires os olhos a fim de que veja. Para que serve o colírio? Aqueles que já o utilizaram sabem, manusearam o colírio, sabem que a necessidade do uso do colírio é para proteger os olhos, é para fazer com que nós enxerguemos melhor, para conter alguma enfermidade em nossos olhos. Então o colírio, ele é algo que limpa, ele é como um desembaçador do veículo. Né? Quando você está guiando o veículo e de repente começa a chover e aí a temperatura externa e interna do veículo ela é diferente, começa a embaçar o vidro. Então você precisa ali apertar um botão e esse botão vai desembaçar aquele vidro. Né? Então esse colírio é como um desembaçador, é como ele serve para limpar a nossa visão e para que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor quer mostrar, o que está à nossa frente. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor é aquele que disponibiliza para nós a sua natureza divina, disponibiliza para nós as suas vestes, suas vestiduras brancas, seus atos de justiça e também disponibiliza para nós o colírio. Então, aqui o Senhor nos diz que o colírio é para ungir os olhos, para limpar os nossos olhos e abençoar os nossos olhos, a fim de que vejas. Vejas o quê? Vejas a obra de Deus, irmãos. A obra que Deus tem feito em mim e você, ela não pode ficar às escuras. Essa obra, ela precisa aparecer, você precisa ver, eu preciso enxergar tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E graças a Deus Ele tem feito. Tem ou não tem feito na sua vida? Tem ou não tem feito? Pense, irmão. Pare, pense. O que Deus tem feito em minha vida? Pergunte para você agora, nesse momento. O que Deus tem feito em minha vida? Muitas coisas ou poucas coisas? Então, Deus verdadeiramente tem feito muito por cada um de nós, irmãos. Eu tenho certeza de que a sua casa tem sido abençoada, que a sua vida tem sido abençoada. E à medida que eu e você buscamos mais o Senhor nos abençoa ainda mais. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, quando nós desfrutamos dessa situação da natureza divina, das vestiduras brancas, de enxergarmos, nós ficamos meio que
meio que não, totalmente diferente do que é o mundo. E o apóstolo Paulo, no capítulo 26 de Atos, no versículo 19, quando ele estava de frente para o rei Agripa e o governador Festo, ele usou um termo, depois de fazer toda a sua defesa ao rei Agripa, ele usou uma frase assim, celestial. Versículo 19 do capítulo 26 de Atos, Paulo diz assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Paulo, ele recebeu a natureza divina, ele se vestiu de tudo aquilo que Deus é como justiça, e aí ele começou a ver, a enxergar verdadeiramente a visão celestial que Deus tinha dado para ele. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Então, voltamos para 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Não se esqueça, irmãos, a letra mata e o Espírito é o que dá vida. O Espírito vivifica. Graças a Deus pelo Espírito que hoje habita em nós. E quando nós temos essa visão, quando nós ganhamos a visão, aí passamos a crer, passamos a ter atos diferentes daquele que tínhamos antes. No capítulo 4, versículo 13 de 2 Coríntios, Paulo diz assim: tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Que tal você repetir comigo essa frase? Você que está em casa, repita comigo. Eu criei, por isso é que falei. Aleluia. Eu criei, por isso é que falei. Mediante toda essa situação que temos vivido, irmãos, você tem falado, você tem exercitado o crer na sua vida. Se não tem, ainda é tempo. Não se condene por isso. Tá? Se você ainda não conseguiu pregar o Evangelho para alguém durante todo esse período, daqui a pouco, o final dessa reunião, você vai ser encorajado a pregar o Evangelho para alguém. Vai ser encorajada a pregar o Evangelho para alguém, a cuidar de alguém. Então Paulo diz: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Aleluia, porque o Senhor continua falando. Nós cremos nessa palavra. E quando nós cremos nisso e começamos a praticar essa palavra, não há situação que possa nos fazer desanimar. Mesmo em meio a sofrimentos, tribulações, nós perseveramos. E o apóstolo Paulo, ele mostra para nós aqui no capítulo 4, no versículo 16 de 2 Coríntios, o que nós devemos fazer quando estamos crendo realmente na palavra que o Senhor tem falado para nós. Paulo diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem exterior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Você acha que 2 meses, 3 meses de confinamento, de dificuldades que muitos estão passando, muitos de nós estamos passando muitas dificuldades. Porém, irmão, você acha que isso pode ser comparado à glória que vem no porvir para nós? Nós não podemos estar atentos somente às coisas que estamos vendo. Infelizmente, as mortes que estão acontecendo, infelizmente, as situações de desmando, de mal administração de alguns governantes. Nós não devemos estar ligados a isso. O nosso coração deve estar naquilo que é celestial. Por isso Paulo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Se nós buscarmos o Senhor, não vai ter comparação. Tá?
eterno peso de glória. A glória do Senhor eternamente em nós. É isso que nós devemos almejar e buscar. E termos o desejo, dia após dia, de buscarmos o Senhor e não ficarmos muito presos às situações que têm acontecido. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor, Ele nos alinha, porque Ele fala a sua palavra, porque Ele traz a nós tudo aquilo que Ele quer e tudo aquilo que Ele é, para que nós possamos ter a condição de sermos chamados filhos de Deus, sermos reconhecidos verdadeiramente como filhos de Deus. Aleluia! E para nós enfrentarmos toda essa situação, nós precisamos de um espírito forte. Esse espírito, ele não é um espírito comum, mas é um espírito que o próprio Deus dá para nós. E ele intensifica todo esse espírito, tá? Ele concentra todo esse espírito para que nós possamos suportar essa situação. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, o Senhor nos diz assim, eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, o Espírito trabalhando em nós, em face da morte, como nós estamos face a face com a morte. Todos os dias nós temos visto aí, temos ouvido pessoas falando e relatando que morreu fulano, morreu cicrano, morreu uma prima, morreu um tio, morreu a avó, morreu isso, morreu aquilo. Tá? Nós estamos em face da morte, irmãos. Paulo fala que, lá em Romanos, que por amor de Cristo nós somos entregues à morte o dia todo. Né? Romanos Coríntios. Somos entregues à morte o dia todo. Porém, em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Aleluia, porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores. E é pelo amor de Deus que nós somos vencedores. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Venceremos por causa de quê? Por causa da obra, por causa do sangue do Cordeiro. E venceremos também por causa da palavra. Palavra e do testemunho. Tá? Palavra do testemunho. Só conhecer a palavra não garante, tá? Mas precisamos ter também testemunho. Louvado seja o Senhor. Nós vamos ler mais firme esse versículo 11 novamente. Aleluia. Vamos ler. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Graças a Deus, irmãos. Graças ao Senhor pela palavra e pela palavra do testemunho que o Senhor tem falado para nós nas igrejas e as igrejas têm praticado. Aqueles que têm praticado isso, irmãos, têm vencido realmente a morte e o maligno. Louvado seja o Senhor. Então, nesse momento nós somos absolvidos pela vida, começamos a praticar, começamos a servir ao Senhor, começamos a nos envolver na obra do Senhor. E assim nós passamos a ser constrangidos. Constrangidos pelo quê? Pelo amor. O amor de Deus, ele nos constrange. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Senhor Jesus, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. O Senhor morreu, você também morreu. Quando você creu, você morreu para o mundo. O Senhor ressuscitou, você também ressuscitou. Você ressuscitou para onde? Para a vida. Graças a Deus, pela morte e ressurreição de Cristo, que um dia Ele pôde nos ganhar, um dia Ele pôde dar a oportunidade de nós crermos na Sua palavra, crermos na Sua obra e passarmos a ser seus filhos, herdeiros. Aleluia. Senhor Jesus, e esse amor nos constrange. Por que esse amor nos constrange? Porque se nós praticarmos isso, se nós soubermos aquilo que o Senhor é e fez por nós, irmãos, aleluia, nós vamos ter outra visão.
Tem um hino nosso que diz assim: a visão que recebi, tudo mudou. Um dia você recebeu a visão? Se recebeu a visão, eu tenho certeza que tudo mudou em sua vida. Graças a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 1, ele fala, inicia o versículo assim: sabemos. Essa palavra ela é muito importante, irmãos. Nós temos esse conhecimento, sabemos. Aqui, esse sabemos não é só de saber, de conhecer, mas aqui é de viver. Esse sabemos aqui é de viver, é de estar enxergando aquilo que o Senhor quer falar para nós. Sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Lembram do que nós falamos antes? Lá em Apocalipse, ele fala que aqui, no versículo 1, ele diz: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Esse edifício, da parte de Deus, é Ele próprio. Ele próprio é o edifício. O versículo 2, ele trata: e por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por ser revestidos. Revestidos de quê? Vestiduras brancas. Lembra que nós falamos dos nossos atos de justiça? Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Não devemos estar nus em relação às experiências com Deus. Não devemos, porque ali o Senhor falou, a carta a Laodiceia, que eles ali eram pobres e nus. Era nu de quê? Era nu da experiência com Deus. Eles sabiam das Escrituras, mas não tinham experiência com Deus. Então, não estavam tendo aquela experiência que deveriam ter. Então, louvado seja o Senhor, porque Ele hoje nos dá a oportunidade de nós sermos inseridos nele, porque sabemos que esse edifício é o próprio Deus. Sabemos que precisamos ser revestidos das vestiduras brancas, que são os atos de justiça. E esses atos nos farão alguém que não anda nu da vida de Deus, não anda nu da experiência com Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Então, assim nós seremos transformados. No versículo 5 de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 5, diz: ora, foi o próprio Deus, não foi A, B ou C, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Sabe por que nós conseguimos enfrentar as tribulações, os sofrimentos, as situações que muitas vezes nos sobrevêm? Porque nós temos o Espírito, nós temos em quem confiar. E quando o versículo Paulo fala aqui, outorgando-nos o penhor do Espírito, ou seja, concedendo, outorgar significa conceder, transferir. O Senhor concedeu o Espírito a nós, o Senhor transferiu do seu Espírito para nós. E esse Espírito, sabe o que ele é, irmãos? É a garantia. É que fala, Paulo diz assim, outorgando-nos o penhor do Espírito. Penhor quer dizer garantia. Tá? Quando alguém quer penhorar alguma coisa, é porque está garantindo ali que vai pagar. Então, o Espírito de Deus dentro de mim e dentro de você, ele é o penhor de que o Senhor tem uma herança para dar para mim e para você. Se você crê nessa palavra, você agora diz amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Creia nessa palavra. E para confirmar que o Senhor nos deu isso, e a forma que Ele nos dá, no livro de Atos, no seu capítulo 2, Atos capítulo 2, Senhor Jesus, Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, versículo 37. Pedro levanta ali com os 11,
prega o Evangelho, faz um discurso ali impactante, e aí, ao final do discurso, muitos vieram procurar os discípulos. Versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O que esse contexto quer dizer? Quer dizer que, se nós crermos na palavra de Deus, se você crê nessa palavra que está sendo falada agora para você, está sendo falada agora, essa noite, se você crê nessa palavra, você vai receber, tá, ainda mais do Espírito que um dia você recebeu quando creu. Então você precisa crer na palavra que está sendo falada para você. Nessa situação aqui, todos eram incrédulos, mas receberam a palavra de Deus. Eu pergunto para você, será que os 11 que estavam ali com Pedro, ouvindo aquele discurso, não creram novamente? Porque alguém pode chegar para você e dizer, começar a falar a palavra de Deus e você dizer assim: não, tranquilo, eu já sou crente. E desprezar a palavra de Deus que está sendo falada para você. Isso já aconteceu com você? Você desprezar o que está se falando de Deus para você, você desprezar porque você já é crente? Nós precisamos, irmãos, crer todo dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia de crer. Então, eu e você precisamos crer na palavra hoje. Porque a salvação é dia após dia. As misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã. E a cada manhã nasce um novo dia. Então, creia na palavra. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Aceite a palavra essa noite. Essa palavra ela precisa entrar no seu coração, fazer morada no seu coração e se expandir para outras pessoas pela palavra do testemunho. Aleluia! O amor de Cristo é o amor de Deus para conosco, ele nos reveste. Esse amor, ele permeia, para permear todo o nosso ser. Né? E ele também nos transforma. Efésios capítulo 1. Vamos para Efésios. Efésios capítulo 1. Efésios 1, versículo 13. Olha só o que o apóstolo diz. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Lembra que nós falamos há pouco o que é o penhor? Outorgou a nós o Espírito, e esse Espírito é o penhor. Aqui Paulo afirma novamente, o qual é o penhor da nossa herança. A garantia de que nós seremos glorificados, tá? A garantia de que nós seremos realmente salvos, estaremos com o Senhor, é o Espírito. É você crer na palavra e receber o Espírito. Se o Espírito está trabalhando em você, se o Espírito está dentro de você, você tem a garantia de que vai estar com o Senhor. Aleluia! Graças a Deus, essa salvação, irmãos, nenhum de nós perde. Nenhum de nós perde. Não perdemos a salvação. Na medida que cremos e verdadeiramente cremos e recebemos o nosso Senhor como nosso Senhor Jesus como nosso Salvador, nós não perdemos mais a nossa salvação. O trabalhar de Deus é para que, à medida que esse Espírito vai se acrescendo em nós, nós sejamos trabalhados, transformados e seremos herdeiros, e não só herdeiros, mas seremos vencedores. Aleluia! Porque seremos vencedores. Isso é que nós devemos almejar. E
para que isso aconteça e ocorra, eu já falei anteriormente, vou agora ler o versículo confirmando isso, em Apocalipse capítulo 4, é registrado aqui que nós temos um espírito 7 vezes intensificado. Para enfrentar essa situação atual, as situações que nos sobrevêm dia após dia, nós precisamos ter um espírito intensificado. Apocalipse capítulo 4, versículo 5, diz assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então nós temos disponível para nós os 7 Espíritos, o Espírito 7 vezes intensificado, para que nós possamos suportar, passar pelas tribulações, sofrimentos, provações e exultarmos o Senhor na sua vinda. Aleluia! Senhor Jesus, graças, Senhor, pela sua palavra. Damos graça todos os dias pela palavra do Senhor. Senhor Jesus, e mediante o poder que o Senhor nos absolveu com a sua vida, que o Senhor trabalhou em nós, que nós fomos constrangidos pelo seu amor, fomos libertados de tudo que é no mundo, utilizamos o nosso Espírito, temos a certeza que o Espírito é a nossa garantia da salvação. Agora, o que nós podemos fazer? Nós temos que trabalhar e viver como uma nova criatura. Essa nova criatura é uma criatura que expressa o próprio Deus, expressa o seu Criador. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, no seu versículo 17, a palavra nos diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Aleluia! As coisas antigas já passaram. Você que ainda relembra, dia após dia, do que você fez, de quem você era, talvez do mal que você causou a alguém, talvez uma situação em que você magoou alguém, não se preocupe. Não se preocupe com isso. Leve isso diante do Senhor, coloque em suas mãos, peça perdão ao Senhor e seja uma nova criatura. Não fique se remoendo por dentro, trazendo de volta aquilo que não vai levar você a nada. Mas louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, porque nós temos esse amor que nos constrange, nós temos a vida de Deus que permeia o nosso viver e nós somos agora uma nova criatura. Eu e você somos agora uma nova criatura. Eu quero convidar você agora na sua casa, alguém que está do seu lado, você olha para essa pessoa e vai dizer assim: irmão, irmã, você agora é uma nova criatura. Aleluia, você agora é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Você agora é uma nova criatura. Aleluia, louvado seja o Senhor pela nova criatura. Senhor Jesus, aí, quando você é uma nova criatura, você precisa esquecer o que ficou para trás e pensar somente no que vem pela frente. E o versículo 16, ele completa-se com o 17, dizendo assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Então, é daqui por diante. É de hoje por diante. É de hoje, domingo, 14 de junho de 2020. É de hoje por diante. Não é para trás. O que ficou para trás, ficou para trás. Tá? Não adianta você tentar mudar o que já passou, mas é você pensar no daqui por diante. Essa palavra está chegando até você, se essa palavra está constrangendo você, então é daqui por diante. Não pense no que ficou para trás, pense naquilo que ainda virá. E se você tiver os olhos fitos no Senhor, aí aleluia. Louvado seja o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Vamos ler aqui Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 12, nos diz assim:
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Isso é característica de alguém que já foi revestido. Tá? Alguém que já mudou, alguém que é uma nova criatura. Porque em mim mesmo, em você mesmo, ou em nós mesmos, nós não somos capazes de amar as pessoas assim dessa forma. De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Nada disso está no homem. O homem, como pecador, ele não tem nada disso. Mas o amor de Deus, revestindo-nos, ele faz com que nós sejamos esses mansos. Nós possamos, como o versículo 13 fala, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Acima de tudo isto, versículo 14, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Aleluia, o amor é o vínculo da perfeição. Que nós possamos todos os dias exercitar esse vínculo, vínculo da perfeição. Senhor Jesus, e aí as pessoas vão achar que eu e você somos loucos. E nós somos realmente. Aleluia, porque somos loucos. Atos 26, quando Paulo estava lá de frente ao rei Agripa e ao governador Festo, e Paulo terminou todo aquele discurso da sua defesa, falou para o rei Agripa que não foi desobediente à visão. No versículo 24, o governador Festo diz assim: dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Mas a atitude, eu creio que Paulo não estava falando ali para o rei Agripa e para Festo, assim, pelo contrário, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Realmente eu não fui desobediente. Certamente Paulo não estava falando assim. Ele deveria estar falando em um tom muito mais forte, mais contundente, dizendo assim: pelo que, ó rei Agripa? Não fui desobediente à visão celestial que tive. Eu encontrei com o Senhor, eu encontrei com Cristo. Ele mudou a minha vida. E é assim que nós devemos ser e proceder durante todos os dias. Quando alguém pergunta se você é crente, se você crê no Senhor, você responde de que forma? Você é crente? Sou crente. Sou crente, graças a Deus. É assim que você responde? Ou quando alguém diz assim: você é cristão, você diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus porque eu sou crente. Creio na palavra de Deus, fui transformado e agora quero também transformar você. Creia também nessa palavra e seja transformado. Não se preocupe, seja chamado de louco, mas de louco pelo Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E Paulo foi chamado de louco, e o Senhor também foi chamado de louco. Marcos, capítulo 3, versículo 21. O Senhor, ele curou enfermos, ele curou um homem da mão ressequida, e ele escolheu os 12 apóstolos para fazer a obra. Mas no capítulo 3 de Marcos, versículo 20, diz assim, então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Seus parentes já disseram que você é doido, que você é doida, que você é maluco, porque vive correndo atrás desses crentes? Os meus já. E realmente eu sou louco. Eu sou louco por Cristo, louco por sua obra em mim e na minha família. Seja também um louco. Fale de Jesus, pregue a palavra. Viva essa loucura. Aleluia. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Senhor Jesus. Aleluia pela loucura. A loucura do Evangelho. Lucas capítulo 24, versículo 13.
Essa passagem ela mostra o Senhor morreu, ressuscitou e 2 dos seus discípulos iam para Emaús, uma aldeia um pouco ao lado de Jerusalém, um pouco distante de Jerusalém. E ali o Senhor pôde acompanhar eles, ter uma comunhão, tá? Mas eles têm algumas características que nós vamos tratar aqui nessa passagem. Versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Eu vou tratar de um assunto bem atual. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Hoje, o que tem acontecido muito no meio cristão é muita discussão, tá? Muita conversa, muita discussão. Jesus está falando, como agora, como essa noite, essa palavra, Jesus está falando. Mas você pode estar numa discussão no WhatsApp, em um dos grupos que você participa. Alguém falou algo que você estava prestando atenção à palavra e no WhatsApp, e de repente você estava distraído e não percebeu o que o Senhor está falando com você. Assim, os discípulos estavam ali desapercebidos, estavam falando em tudo o que aconteceu para trás. Tudo o que aconteceu, a perseguição a eles, a morte de Jesus, era isso que os discípulos estavam falando. Mas o Senhor estava ali, ao lado deles, e eles não o reconheceram. Estamos aqui há alguns minutos falando a palavra de Deus e você pode não estar reconhecendo a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o seu coração pode estar pensando em muitas outras coisas. Pode estar pensando em A, em B, em C situação e não está prestando atenção na palavra de Deus. Daí eles relataram muitas coisas ao Senhor. E aqui, para ganhar um pouco de tempo, nós vamos para o versículo 25. O Senhor disse assim: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Senhor Jesus, porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Vamos ler esse versículo novamente, versículo 26. Versículo 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Tudo que eles estavam discutindo estava escrito e Jesus tinha falado para eles. Jesus falou para eles que ia padecer, que ia morrer, que ia ressuscitar no terceiro dia. Jesus falou e voltaria como outro Consolador. Tudo isso Jesus falou. E isso constava nas Escrituras, versículo 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Eu pergunto para você essa noite: seu coração não está ardendo com essa palavra?
o Senhor está falando para você. O caminho que você está seguindo, não sei se é o caminho de Emaús. O caminho que você está seguindo, as conversas, as coisas que você tem se preocupado, não sei quais são. Mas o Senhor, Ele precisa arder no seu coração. Quando a palavra é falada para nós precisamos estar com o coração ardendo. A palavra que ouvimos ontem à noite, do irmão Ezra, a palavra que ouvimos hoje pela manhã do irmão Pedro, ela precisa arder no nosso coração. Essa palavra, ela precisa entrar, fazer morada e a partir daí nós sermos transformados, sermos constrangidos, todo o nosso ser permeado pela vida de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, vamos fechar aqui com 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Queria convidar você que está na sua casa agora a levantar-se, tá? A termos um momento de ruminar essa palavra agora. 2 Coríntios, pegue sua Bíblia, levante-se, pegue sua Bíblia e leia 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Leia e rumine, leia e ore esse versículo com quem está do seu lado. Vamos fazer isso? Senhor Jesus, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Aleluia! Senhor Jesus, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Amém. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Senhor Jesus, aleluia, porque estamos em Cristo, porque somos uma nova criatura. Senhor Jesus, as coisas antigas, Senhor, já passaram, eis que se fizeram novas. Graças a Deus, porque tudo que é velho já passou. E tudo que é novo é o que está permeando o nosso viver nesse momento, nesse dia e durante toda essa semana que o Senhor ainda vai nos abençoar. Tá bom? Eu queria convidar você ainda de pé a nós concluirmos essa reunião orando, tá? Queremos orar por todos vocês, por todos nós, pela tua igreja em Açu, as igrejas aqui na região. Agradecemos aos irmãos de Carnaubais, Alto do Rodrigues, Ipanguaçu, Itajá, Angicos, e todos os irmãos, enfim, que têm visto, que têm nos ouvido, que têm buscado a palavra de Deus. Os irmãos de Açu também sejam abençoados. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra essa noite. Te agradecemos por tua infinita misericórdia. Senhor Jesus, por tudo aquilo que tu és para nós. Oh, essa noite nós fomos constrangidos por tua palavra, constrangidos pelo teu amor. Senhor Jesus, somos transformados, Senhor, numa nova criatura para servir a ti. Senhor Jesus, para sermos ministros dessa nova aliança. Ó Senhor Jesus, não da letra, Senhor, mas do Espírito. Queremos exercitar esse Espírito. E como filhos que somos, Senhor, queremos ser herdeiros, ó, e queremos ser vencedores. Ó Senhor Jesus, em meio a tribulações, sofrimentos e provações, queremos exaltar o teu nome, queremos glorificar o teu nome. Graças a Deus por Jesus Cristo. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma ótima semana e não se esqueçam que o aviso mais importante dessa noite é que Jesus é o Senhor. Aleluia.